Galera, sejam muito bem-vindos ao nosso módulo de entrevista. Primeira aula, vamos abrir esse módulo e falar um pouquinho sobre o que vocês podem esperar que vem pela frente. Mas eu espero realmente que isso ajude vocês a se acalmarem, a não ficarem tão nervosos com essa etapa. A entrevista nada mais é do que uma oportunidade de conversar, uma oportunidade de mostrar quem você é, de ver se tem uma conexão não só da empresa, né? Querer te contratar, mas você ver se você quer trabalhar naquela empresa. Então, eu sei que entrevista de emprego, a entrevista de estágio, muitas vezes vem com aquela conotação tão negativa, tão cheia de ansiedade, cheia de nervosismo, mas não precisa. Eu espero que esse módulo ajude vocês a se acalmarem, a tirarem esse peso, desmistificar um pouco das perguntas, tipo, como que eu começo, por onde que eu me preparo, o que que eu faço. Então, estruturar esse tipo de pensamento, estruturar a preparação de vocês, para que isso não seja mais esse bicho de sete cabeças. Não precisa ser. Beleza? Quero também falar um pouquinho sobre o que não esperar do módulo. Como não é o jeito certo de encarar esse módulo. Eu vou dar muitos exemplos durante as aulas, né? Então, quando a gente vai falando sobre situações, eu vou dar alguns exemplos de situações. Não é a intenção de que vocês peguem essas coisas e usem como se fosse sua. Tá? Você fala, não, puta resposta boa, vou usar essa resposta. Não é para isso. Os exemplos são dados para ilustrar que tipo de coisa vocês podem fazer, como vocês podem contar a história, onde vocês dão ênfase, né? Quando a gente começar a falar sobre situação, a gente vai usar, né, a siglinha do STAR, que é situação, tarefa, ação e resultado. Onde eu vou dar ênfase? Dependendo da pergunta, o que é mais importante ali? Então, eu vou dar esses exemplos para ilustrar esse tipo de coisa, para facilitar o entendimento de vocês. Mas não ouçam as aulas aqui como vou pegar umas respostas. Não é essa a intenção. E principalmente na parte que a gente fala de ponto positivo, ponto negativo, né? Ponto forte, ponto de melhoria. Não é para vocês virem procurar, deixa eu procurar aqui qual que eu vou falar. Não é. É um jeito de guiá-los nessa preparação, nessa reflexão, como é que eu acho, como é que eu entendo, como é que eu seleciono. A gente quer falar sobre esse tipo de coisa, não dando respostas. Os exemplos não são respostas. E eu vejo que muitos cursos eles evitam dar exemplos exatamente por isso. Porque pode ser que o exemplo induza vocês a usar aquele tipo de situação, ou usar aquele tipo de ponto forte, que na verdade não reflete vocês. E, gente, eu quero deixar isso muito, muito claro para vocês. Se vocês usarem uma resposta que não é real para vocês, que não vem de uma experiência de vocês, uma reflexão interna sua, se vocês usarem um exemplo de ponto forte que não é um ponto forte seu, se vocês falarem, não, eu quero isso, isso, aquilo, eu tô interessada por isso, e a pessoa te faz uma pergunta em seguida, quebra rapidinho a resposta. A resposta tem que ser verdadeira. Eu sempre falo, cara, quando a nossa motivação é verdadeira, quando a gente tá realmente escolhendo pelos motivos de que aquilo é parecido com o que a gente, né, com os nossos interesses, aquilo se alinha com a nossa expectativa, a gente não precisa mentir, a gente só fala. E por isso que fica muito mais transparente e pessoas que escolhem poucas vagas, poucas empresas para aplicar, tendem a ter mais sucesso porque elas estão realmente escolhendo, elas estão realmente motivadas, interessadas e aquilo que elas querem. Então, primeira coisa, realmente entender isso em vocês. Isso veio do módulo de autoconhecimento, espero que já esteja mais claro agora. Mas na hora da entrevista, é hora de mostrar aquilo. Não é hora de inventar, não é hora de criar, não é hora de pensar qual resposta vai me fazer ser aprovado. Não é. É como eu posso me apresentar melhor. Como eu posso contar minhas histórias de um jeito que ele entenda como eu sou bom nisso. Como que eu posso me vender e mostrar que eu tenho um alinhamento com, né, a minha expectativa e a expectativa deles caminham na mesma direção. Mas não tentem usar resposta de outra pessoa, exemplos de outras pessoas, porque isso não vai ser transparente, vai ser muito fácil de notar. Dá pra notar pelo jeito que a pessoa fala, se ela tá falando uma resposta, né, sobre ela, e de repente ela vai falar uma coisa que não é um exemplo real dela, isso vai ficar bem transparente até no jeito de falar. E também eles podem te fazer uma pergunta a mais e quebrar aquilo. Então, imagina a cara de taxa que você fica se você responde ali um negócio bonitão, mas que não é seu. Aí eles fazem uma pergunta logo em seguida, que seria algo que, se aquela situação fosse verdadeira ou você tivesse passado por ela, você saberia responder aquela follow-up question, né? Então, às vezes isso vai acontecer e você vai aparecer ali e não vai conseguir responder. Imagina que feio que fica parecer que você inventou uma resposta. Então,
Por favor, os exemplos estão aqui para ilustrar como estruturar, como contar, como prestar atenção, linguagem corporal, entonação de voz, esse tipo de coisa. Não é para procurar respostas. Agora, o que eu espero realmente que vocês tirem disso aqui é entender que, na verdade, as coisas não são tão complicadas, não são tão difíceis. A gente viveu aquelas experiências, a gente passou por aqueles momentos. A gente está ali para contar. A gente está ali para passar realmente o que a gente é. Então, o nervosismo eu acho que vem quando a gente tenta falar sobre algo que a gente não tem domínio. Né? Se a gente tem uma apresentação da faculdade e a gente não estudou os slides, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente vai ficar muito mais nervoso do que para uma apresentação que a gente fez todo o trabalho, a gente já leu aquilo tantas vezes, sabe tudo, sabe, a gente já teve 1000 discussões sobre aquele tema. Aí falar sobre aquilo vem muito mais fácil. Então, por que a gente ficaria tão nervoso ao falar da gente mesmo? Isso é falta de preparação. Eu acho que assim, meu principal conselho para ficar menos nervoso é fazer a preparação. E eu tenho certeza que ao final desse módulo vocês vão ter as ferramentas para realmente preparar isso, ter as histórias ali de fácil acesso, saber o que está sendo esperado de você naquele momento. Que aí, naturalmente, você vai saber, cara, eu tô vindo aqui, eu sei o que eu vou falar. Quando eles me perguntarem algo, eu não vou mentir. Eu vou falar o que eu penso, eu vou falar o que eu sinto, eu vou falar quais são os meus valores, quais são as minhas experiências. E se eles perceberem que não tem fit, tudo bem. É livramento, tá ligado? Às vezes não é, aquela vaga não vai fazer a gente feliz, aquele time não vai fazer a gente feliz, a gente não vai conseguir dar a nossa melhor performance naquilo. O importante é não perder uma vaga que a gente seria sensacional pra vaga, porque a gente ficou nervoso e acabou dando errado. Então, esse é o pior cenário. E como que você evita esse cenário? Se preparando. Beleza? Então, entendam que a pessoa que tá ali entrevistando vocês, ela não tá buscando defeito seu, ela não vai te dar uma nota no final e falar você foi péssima nessa entrevista. Eles estão procurando alguém pra encaixar numa vaga. Talvez você seja boa para aquilo, talvez você não seja. Essa é a consequência maior. Entendeu? É maior. Essa é a única, né? Essa é a outcome. Esse é o resultado natural de uma entrevista. Então, não pensem que aquilo tem uma importância tão grande também na vida da pessoa que tá fazendo aquela entrevista com você. Ele tá ali querendo te conhecer. Vai ali pra mostrar quem você é. Vai tranquilo, vai sabendo. Meu, beleza. Eu sei o que eu tenho pra vender. Eu sei quem eu sou. Eu sei porque eu seria muito bom nisso. E eu tenho minhas histórias aqui pra contar. Eu vou mostrar isso. E aí, o avaliador te avalia. Deixa o avaliador te avaliar, sabe? Deixa ele pensar se aquilo foi bom ou não. Não fica durante a entrevista pensando, caraca, mas será que isso foi bom? Será que foi ruim? Será que eu... Não, gente. As perguntas, elas têm um objetivo. Elas estão tentando entender que tipo de situação você passou, como que você lida com as coisas, como que você se comporta. Vá e mostre quem vocês são. Tá? Sem medo. Vamos fazer reflexão, vamos fazer preparação para que a gente não fique, né, com esse branco que daí começa a dar nervosismo, a gente não sabe o que a gente está fazendo ali, mas desmistifiquem isso. Não é para ser tão desesperador. Pro recrutador ali, ele tá só... Aquilo é o trabalho dele, ele tá fazendo aquilo. O gestor da vaga tá procurando alguém para ver se vai ser legal, se vai ser uma boa adição pro time. A coisa toda é positiva. A coisa toda é positiva. Pode ser só que você não consiga aquela coisa positiva naquele momento. O que talvez não seja pra você, não seja tão positivo pra você, entendeu? Então, vai sem muitas preocupações, vai pra mostrar quem vocês são, entenda que aquilo é uma oportunidade sua de mostrar quem você é. Se você estiver bem preparado, você sabe pra que você tá indo, você sabe o que você tá vindo oferecer, e se aquilo que você tá oferecendo, fala, cara, eu sou muito bom nisso, nisso, naquilo, eu tenho esses valores, eu tenho essa personalidade, e a pessoa fala, putz, na verdade não é isso que a gente tá procurando. Tudo bem. Porque senão eles vão estar ali, sei lá, contratando um pássaro para nadar. Então, não é isso que você quer. O pássaro vai gostar de ficar nadando? Não vai. Provavelmente, né, não vai ser tão bom quanto se pegasse um peixe para nadar. Então, não fiquem desesperados se a coisa não der certo. Porque né, o importante é passar a imagem de verdade. Passar realmente quem vocês são. E isso vai vir com preparação. Tenho certeza que esse módulo vai ajudar a estruturar um pouco, a entender um pouco o que eles estão querendo entender com isso, vocês não se sentirem mais tão, talvez, atacados por algumas perguntas. E vamos ver, vamos fazer essa caminhada juntos e espero que isso ajude bastante a tirar esse peso das costas de vocês. Beleza? Então bora começar esse módulo.